E se algumas das maiores batalhas da sua vida não estiverem acontecendo ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? Quantas vezes você já perdeu a paz por causa de algo que nem aconteceu? Quantas noites sua mente continuou trabalhando enquanto seu corpo queria descansar? Quantas vezes um pensamento negativo apareceu e você começou a acreditar nele como se fosse verdade absoluta? Será que todo pensamento que surge na nossa mente merece nossa atenção e nossa energia? E o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Existe algo importante que você ainda não percebeu sobre a própria mente. E o que você vai descobrir hoje vai mudar a maneira como você reage aos pensamentos que chegam todos os dias. Por isso, fique até o final. Existem batalhas que ninguém vê. Você pode estar trabalhando, sorrindo, cuidando da família, respondendo mensagens e seguindo a rotina. Por fora, parece que está tudo bem. Por dentro, porém, pode estar acontecendo uma guerra silenciosa. Medo, preocupação, insegurança, pensamentos que voltam várias vezes e não param. A Bíblia não ignora isso. Em 2 Coríntios 10:5, Paulo fala sobre levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não significa tentar controlar absolutamente tudo o que passa pela cabeça. Ninguém consegue isso. Significa aprender a discernir, confrontar e direcionar o que chega à mente à luz da palavra de Deus. Pense em uma situação comum. Você recebe uma mensagem no celular, ou ouve uma notícia ruim, ou enfrenta um imprevisto financeiro. Antes mesmo de saber exatamente o que aconteceu, a mente já começa a criar cenários. E se for sério? E se eu não conseguir resolver? E se tudo piorar? Uma coisa é o que de fato aconteceu. Outra coisa é a história que a mente constrói em cima do que aconteceu. Muitas vezes a gente sofre duas vezes, uma pelo problema real e outra pelas versões inventadas que a mente cria. Mas se um pensamento aparece dentro da sua mente sem você escolher, como saber quais pensamentos devem ser alimentados e quais precisam ser rejeitados? Pensamentos surgem automaticamente. Isso não significa que sejam verdade. Eu não vou conseguir. Tudo vai dar errado. Deus te esqueceu de mim. Minha vida nunca vai mudar. Eu preciso resolver tudo sozinho. Essas frases chegam com força. Às vezes parecem tão reais que a gente nem questiona. Mas a Bíblia apresenta outro caminho, a renovação da mente. Romanos 12:2 fala sobre não se conformar com este século, mas transformar-se pela renovação da mente. Não se trata apenas de mudar o que você pensa, trata-se de aprender a enxergar a vida através daquilo que Deus diz. Quando um pensamento contrário à fé aparece, o objetivo não é ficar repetindo, não vou pensar nisso. Isso raramente funciona. O caminho é substituir. Eu estou sozinho pode ser substituído pela verdade de que Deus promete estar com aqueles que confiam nele. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser substituído pela confiança de que não precisamos conhecer todo o futuro para continuar caminhando com Deus. A palavra de Deus não serve apenas para ser lida no domingo, ela precisa entrar nas decisões, nos pensamentos e nas reações do dia a dia. Mas existe uma diferença entre conhecer um versículo e conseguir lembrar dele justamente quando a batalha começa. E é aqui que muita gente percebe que conhece a Bíblia, mas ainda não aprendeu a usá-la nas batalhas da vida. No Getsemane, Jesus enfrentou um momento de profunda angústia. Mateus 26 e Lucas 22 mostram um homem que orou com intensidade, que buscou o Pai e que mesmo assim sentiu o peso do que estava por vir. Isso revela algo poderoso. Sentir angústia não significa abandonar a fé. Jesus orou, Jesus buscou o Pai, Jesus permaneceu em obediência. Fé não significa nunca sentir medo ou preocupação. Fé significa aprender a levar aquilo que sentimos para Deus. Talvez o problema não seja você ter pensamentos difíceis. Talvez o problema seja acreditar que precisa enfrentar todos eles sozinho. Há uma diferença importante entre dizer eu estou sentindo isso e dizer isso que estou sentindo define quem eu sou e o que vai acontecer comigo. E se Jesus nos mostrou que a batalha precisa ser levada para a presença de Deus, então como podemos transformar isso em uma prática diária, simples e possível? Aqui está um caminho simples, com 3 passos. O que exatamente está passando pela minha cabeça neste momento? Nomear o pensamento já tira um pouco do poder dele. Coloque o pensamento ao lado da verdade da palavra.
Pergunte: isso é uma verdade ou é apenas um medo, uma suposição ou uma interpretação? Entregue o pensamento a Deus e escolha uma resposta alinhada à fé. Isso não significa fingir que o problema não existe. Significa não permitir que o medo seja o único responsável pelas suas decisões. Esse protocolo funciona em situações reais: problemas financeiros, conflitos familiares, medo do futuro, insegurança, notícias ruins, decisões importantes, momentos de solidão. Não é mágica, é prática. E prática repetida começa a mudar a forma como a mente reage às dificuldades. Efésios 6 fala da armadura de Deus. Não é apenas uma metáfora bonita, são elementos que tocam a vida diária: verdade, justiça, fé, salvação, a palavra de Deus e a oração. A palavra e a oração merecem destaque especial. Elas são o que mantém a mente alinhada quando o resto parece desorganizado. Vigilância não significa viver assustado, procurando demônios em tudo. Significa estar atento àquilo que alimentamos, acreditamos e permitimos dominar nossas decisões. Nem todo problema é um ataque espiritual. Às vezes existe uma dificuldade prática que precisa de solução prática. Às vezes precisamos conversar com alguém, às vezes precisamos descansar, e quando o sofrimento emocional é persistente, buscar ajuda profissional também pode fazer parte de cuidar da vida que Deus nos deu. Você pode começar hoje com uma rotina simples. Antes de mergulhar nas notícias e preocupações do dia, faça uma oração curta. Entregue sua mente e suas decisões a Deus. Quando perceber um pensamento roubando sua paz, pare por alguns segundos. Identifique, compare com a palavra de Deus, direcione. Tenha alguns versículos e conhecimento. Fé não significa ausência de dificuldades, mas confiança em Deus durante elas. Vigilância espiritual não significa viver com medo, mas viver com discernimento. Imagine tomar uma decisão sem deixar o medo decidir por você. Imagine enfrentar uma notícia difícil sem imediatamente imaginar o pior. Imagine terminar o dia sabendo que você não precisa carregar sozinho aquilo que entregou a Deus. Você não precisa vencer todas as batalhas de uma vez. Comece entregando a Deus o próximo pensamento, a próxima decisão e o próximo passo. Filipenses 4 nos convida a apresentar as preocupações a Deus e a direcionar a mente para aquilo que é verdadeiro, justo e digno de louvor. Deus permanece presente mesmo quando a situação ainda não mudou. Porque prosperidade bíblica não começa apenas naquilo que você possui, começa naquilo que governa o seu coração, suas escolhas e a maneira como você enxerga a vida. Talvez você não consiga controlar tudo o que acontece na sua vida, mas pode aprender a escolher o que faz com aquilo que passa pela sua mente. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro ensinamento bíblico que transforma a forma de viver. Como a paz de Deus guarda o coração quando o mundo ao seu redor parece desordenado. Fique atento, a caminhada continua e hoje você ganhou um aliado.